Existe um momento silencioso na vida onde você para e percebe: eu me abandonei. Não foi um acontecimento dramático, não foi uma decisão consciente, foi um deslizar lento, quase imperceptível, onde você foi se perdendo de si mesmo enquanto cuidava de tudo e de todos ao seu redor. É como se você tivesse saído de casa e esquecido de voltar. Esse abandono de si mesmo é sutil, disfarçado muitas vezes de força, de responsabilidade, de maturidade. Você se convence de que está sendo forte quando, na verdade, está se tornando ausente da própria vida. E a alma, essa parte mais íntima e verdadeira, vai ficando em segundo plano, sussurrando cada vez mais baixo até que sua voz se torna quase inaudível. Carl Jung compreendia esse fenômeno como um desencontro com a própria essência. Para ele, não é uma fraqueza moral ou uma falha de caráter. É um processo humano complexo, onde nos perdemos nas expectativas externas e esquecemos de cultivar a relação mais importante, aquela que temos conosco mesmos. O mundo nos ensina a olhar para fora, a resolver, a produzir, a atender demandas infinitas. Mas ninguém nos ensina a voltar para dentro, a escutar o que a alma está pedindo, a perceber quando estamos nos traindo em nome da aprovação alheia. E assim, dia após dia, vamos nos tornando estranhos para nós mesmos. Esse abandono não acontece de uma vez. É um processo gradual onde você vai cedendo pedaços de si, sua intuição, seus desejos, sua autenticidade, seus limites. Até que um dia, você olha no espelho e não reconhece quem está ali. A pessoa que você se tornou não é aquela que você escolheu ser, é aquela que as circunstâncias moldaram. A alma abandona quando não se sente acolhida pelo próprio corpo que habita. Quando suas necessidades mais profundas são sistematicamente ignoradas em favor das urgências externas. Quando você aprende que existir é sinônimo de servir, de agradar, de funcionar perfeitamente para os outros enquanto definha por dentro. Jung falava da importância de reconhecermos quando estamos vivendo uma vida que não é nossa, quando estamos interpretando um personagem que o mundo criou para nós, mas que não reflete nossa verdadeira natureza. Esse reconhecimento pode ser doloroso, mas é o primeiro passo para o retorno a si mesmo. O abandono interno cria um eco vazio dentro de você. Suas conquistas parecem ocas, seus relacionamentos superficiais, suas rotinas mecânicas, nada parece tocar verdadeiramente sua alma porque você perdeu o contato com ela. É como tentar se alimentar com comida sem sabor. Tecnicamente funciona, mas não nutre. Há um momento de despertar onde essa realidade se torna inegável. Pode ser em um momento de silêncio, numa madrugada insone, ou em meio a uma conquista que deveria ser motivo de alegria, mas soa vazia. É quando você percebe que está vivendo a vida de outra pessoa, usando sua própria pele. Hoje, não vamos falar sobre as demandas do mundo, sobre produtividade ou sobre como se adaptar melhor às expectativas externas. Hoje vamos fazer algo diferente, algo necessário. Vamos falar sobre você, sobre essa pessoa que habita seu corpo, mas que você tem negligenciado. Sobre essa alma que pede passagem, mas que você tem silenciado. Porque chegou a hora de se reencontrar. O primeiro sinal do autoabandono é quando você para de se escutar. Não é que você não ouve mais, você ouve tudo. As demandas do trabalho, as necessidades da família, os problemas dos amigos, os ruídos do mundo. Mas a sua própria voz, essa vai ficando cada vez mais baixa, até se tornar um sussurro que você escolhe ignorar. É um processo gradual e quase imperceptível. Começa com pequenas renúncias. Você adia aquele hobby que te dava prazer, aceita mais responsabilidades do que pode carregar, diz sim quando queria dizer não. Cada pequena traição a si mesmo parece insignificante isoladamente, mas juntas formam um padrão de autonegligência. Você para de perceber quando está com fome emocional, quando precisa de descanso verdadeiro, quando sua alma está pedindo silêncio ou movimento. Seus próprios ritmos se tornam estranhos para você. É como se tivesse perdido o manual de instruções do próprio ser e agora vive tentando adivinhar o que precisa. Jung introduziu o conceito de
Persona, a máscara social que usamos para navegar pelo mundo. A persona é necessária, é nossa interface com a sociedade. Mas quando ela se torna tão dominante que esquecemos quem somos por trás dela, perdemos o contato com nossa individualidade autêntica. Você se torna apenas aquilo que o mundo espera que você seja. O silêncio de si mesmo não é apenas ignorar suas necessidades, é perder a capacidade de identificá-las. Você fica tão focado em responder às demandas externas que sua bússola interna quebra. Não sabe mais o que realmente quer, o que genuinamente sente, o que verdadeiramente o alimenta. Esse silêncio se manifesta de formas sutis. Você percebe que não consegue mais ficar sozinho sem se sentir desconfortável, que precisa constantemente de estímulos externos para não enfrentar o vazio interno. O silêncio com você mesmo se torna ameaçador, porque revela o quanto você se distanciou de sua própria companhia. A autonegligência se disfarça de virtude. Você se convence de que está sendo generoso, responsável, maduro ao sempre colocar os outros em primeiro lugar. Mas existe uma diferença entre escolher conscientemente cuidar dos outros e simplesmente não conseguir mais perceber suas próprias necessidades. Quando você para de se ouvir, para também de confiar em sua intuição. Aquela capacidade interna de saber o que é certo para você, de pressentir situações, de reconhecer pessoas e ambientes que te fazem bem ou mal, tudo isso vai se atrofiando. Você passa a depender exclusivamente da racionalização externa, perdendo acesso à sabedoria interna. O corpo também para de ser escutado. Você ignora os sinais de cansaço, força-se além dos limites, trata os sintomas físicos como inconveniências a serem silenciadas em vez de mensagens a serem compreendidas. O corpo se torna apenas um veículo para executar tarefas, não mais um lar para sua alma. Esse silêncio de si mesmo cria uma vida estranhamente barulhenta por fora e vazia por dentro. Você pode estar constantemente ocupado, sempre em movimento, sempre respondendo a algo ou alguém, mas internamente experimenta um vazio crescente. É uma existência cheia de som e fúria, mas que não significa nada para quem a vive. Há um momento sutil onde você deixa de ser pessoa e se torna apenas função. Não acontece de repente. É um processo gradual onde você vai se reduzindo aos papéis que desempenha. O trabalhador eficiente, a mãe dedicada, o filho responsável, o amigo sempre disponível. Cada papel é válido, necessário até, mas quando eles se tornam a totalidade de quem você é, a pessoa por trás deles desaparece. Você acorda e já está em modo função. Checar e-mails, resolver pendências, atender demandas. Não há um momento de simplesmente ser, de existir, sem uma tarefa específica. Sua identidade se dilui completamente nos seus afazeres. Você se torna tão eficiente em ser o que os outros precisam que esquece completamente o que você precisa ser para si mesmo. A funcionalização da existência é especialmente cruel porque é socialmente recompensada. O mundo aplaude sua dedicação, sua disponibilidade, sua capacidade de sempre dar conta de tudo. Você recebe reconhecimento por ser uma pessoa que funciona bem, mas ninguém pergunta se por trás dessa funcionalidade existe ainda uma alma viva e vibrante. Jung alertava sobre o perigo de nos identificarmos completamente com nossas funções sociais. Quando isso acontece, perdemos contato com nosso self mais profundo, aquela essência que existe independente de qualquer papel que desempenhemos. Você passa a existir apenas quando está sendo útil para alguém ou algo. O excesso de função gera um tipo particular de exaustão. Não é apenas cansaço físico, é um esvaziamento da alma. Você pode dormir 8 horas e acordar esgotado porque o descanso do corpo não alcança o esgotamento existencial. Sua essência está faminta, enquanto suas funções são superalimentadas. Quando você vira função, perde a capacidade de simplesmente estar presente consigo mesmo sem uma agenda. Não consegue mais aproveitar momentos de ócio sem se sentir culpado ou inquieto. Sempre precisa estar fazendo algo produtivo, porque parou de valorizar o simples ato de existir. A pergunta que deveria assustar qualquer pessoa é esta:
Quem sobra quando todos os papéis são retirados? Se você tirar o trabalho, as responsabilidades familiares, as obrigações sociais, os compromissos diversos, quem é você quando não está executando nenhuma função? Muitas pessoas descobrem com horror que quase nada sobra. A alma não é funcional, ela é existencial. Ela não quer eficiência, quer verdade. Não quer produtividade, quer autenticidade. Não quer desempenho, quer conexão genuína. Quando você se reduz às suas funções, mata lentamente essa dimensão mais profunda de si mesmo. Viver como função cria relacionamentos também funcionais. As pessoas se relacionam com os papéis que você desempenha, não com quem você realmente é. E você aceita isso porque é mais fácil ser amado pelo que você faz do que correr o risco de não ser amado pelo que você é. A transição de pessoa para função é tão gradual que você não percebe quando perdeu sua individualidade. Um dia você olha para trás e percebe que há anos não faz nada, apenas porque tem vontade. Há anos não expressa uma opinião que pode desagradar. Há anos não dedica tempo para simplesmente ser você mesmo, sem nenhuma utilidade específica. Existe um nó na garganta que não se desfaz. Não é físico, embora às vezes pareça. É emocional, existencial, formado por todas as palavras não ditas, os sentimentos não expressos, os desejos confessados apenas ao travesseiro. Esse nó é a materialização de uma vida inteira se contendo, se adaptando, se diminuindo para caber nas expectativas alheias. Esse nó se forma palavra por palavra não dita. Cada eu discordo que você engoliu, cada eu não quero que você transformou em tudo bem, cada isso me machuca que você disfarçou de não tem problema. Sua garganta se torna o cemitério de sua autenticidade, e esse nó é o seu túmulo. A dor de não se permitir sentir o que sente é uma das formas mais sofisticadas de autoabandono. Você aprende a editar suas emoções antes mesmo delas chegarem à consciência. Raiva vira estresse, tristeza vira cansaço, decepção vira é assim mesmo. Você se torna um tradutor automático de seus próprios sentimentos, sempre suavizando, sempre minimizando. Jung nos ensinou sobre a sombra. Tudo aquilo que negamos, reprimimos ou rejeitamos em nós mesmos não desaparece. Apenas encontra outras formas de se manifestar. Quando você não permite que suas emoções socialmente inaceitáveis sejam sentidas conscientemente, elas retornam como sintomas. Ansiedade inexplicável, irritabilidade descontrolada, tristezas que aparecem do nada. O nó na garganta é também o lugar onde seus nãos ficam presos. Quantas vezes você disse sim, quando todo o seu ser gritava não? Quantas vezes aceitou situações que violavam seus valores apenas para evitar conflito ou decepção? Cada não dito se deposita ali, engrossando esse nó que impede sua verdade de fluir. Há emoções que você aprendeu que não pode sentir. Raiva é coisa de pessoas ruins, tristeza é falta de gratidão, medo é fraqueza. Então você cria uma versão editada de si mesmo, onde só as emoções apropriadas são permitidas. Mas as outras não morrem. Elas apenas se acumulam nesse lugar na garganta, criando uma tensão constante. O mais cruel é que esse nó também bloqueia suas alegrias autênticas. Quando você se acostuma a filtrar tudo que sente, perde também a capacidade de experienciar plenamente as emoções positivas. Sua alegria fica superficial, seu entusiasmo controlado, sua espontaneidade medida. Você se torna uma versão pasteurizada de si mesmo. A raiva reprimida é especialmente tóxica. Ela se transforma em ressentimento crônico, em amargura silenciosa, em uma irritabilidade que contamina tudo ao seu redor. Você não explode, mas implode. Não grita, mas se corrói por dentro. E o pior é que nem você mesmo entende por que se sente tão pesado o tempo todo. Esse nó também é formado pelos sonhos não declarados. Quantos desejos você enterrou porque alguém disse que eram irrealistas? Quantas aspirações você abandonou antes mesmo de tentar porque internalizou que
não é para pessoas como você. Seus sonhos se tornam segredos que nem você mesmo quer admitir que tem. A garganta é o canal entre o coração e a mente, entre o sentir e o expressar. Quando ela está bloqueada, você perde a conexão com sua própria verdade. Não consegue mais dizer nem para si mesmo o que realmente sente, quer ou precisa. E assim, vai vivendo uma vida de meias verdades, de sentimentos pela metade, de uma existência que nunca é completamente sua. O autoabandono raramente começa na vida adulta. Ele tem raízes profundas na infância, naqueles momentos formativos onde uma criança aprende que existe um preço para ser amada. E esse preço, muitas vezes, é abrir mão de partes de si mesma para se adequar ao que os adultos ao seu redor conseguem tolerar ou valorizar. A criança que você foi um dia descobriu de forma sutil ou explícita que certas partes de sua personalidade não eram bem-vindas. Talvez sua espontaneidade fosse barulho demais, sua sensibilidade fosse drama desnecessário, sua curiosidade fosse inconveniência, sua alegria fosse inadequada para o momento. E assim, pedacinho por pedacinho, você foi aprendendo a se editar. Não é que seus cuidadores foram malvados. Muitas vezes eles mesmos foram crianças que aprenderam a se abandonar para sobreviver emocionalmente em suas próprias famílias. O autoabandono se transmite de geração em geração, como uma herança emocional não desejada, mas persistente. Pais que abandonaram suas próprias almas dificilmente conseguem acolher a alma viva de seus filhos. Jung falava sobre como nos adaptamos para garantir nossa sobrevivência emocional. Uma criança fará qualquer coisa para manter o vínculo com seus cuidadores, incluindo trair sua própria natureza. Se expressar raiva significa perder amor, a criança aprende a reprimir raiva. Se mostrar tristeza gera rejeição, ela aprende a esconder tristeza. Se ser autêntica causa problemas, ela aprende a ser falsa. O padrão se estabelece cedo. Amor é condicional. Você é aceito quando se comporta de determinada maneira, quando atende certas expectativas, quando não causa problemas. A mensagem internalizada é devastadora. Você, como é naturalmente, não é suficientemente boa para ser amada. Então você começa o projeto de uma vida inteira tentando se tornar alguém digna de amor. Essa origem infantil explica por que o autoabandono adulto parece tão automático, tão inconsciente. Você nem percebe que está fazendo porque é um padrão de sobrevivência tão antigo que se sente como parte de sua própria natureza. Adaptar-se, agradar, minimizar-se, tudo isso se tornou segunda natureza. A criança interna ferida continua operando dentro do adulto que você se tornou. Ela ainda está tentando garantir amor através da auto-rejeição, ainda acredita que precisa se diminuir para ser aceita, ainda tem medo de que sua autenticidade seja demais para as pessoas suportarem. E assim você continua se traindo da mesma forma que aprendeu décadas atrás. Muitas vezes, os momentos de maior autoabandono na vida adulta são disparados por situações que ecoam aqueles padrões infantis. Um chefe crítico desperta a criança que aprendeu que não podia errar. Um parceiro distante desperta a criança que aprendeu que precisava ser perfeita para ser amada. Um conflito desperta a criança que aprendeu que sua raiva era inaceitável. O mais trágico é que aquela criança que você foi, espontânea, curiosa, vibrante, ainda existe em algum lugar dentro de você. Ela foi silenciada, não destruída. Ela continua ali esperando permissão para voltar a existir, esperando que o adulto que você se tornou finalmente a defenda da forma que ninguém defendeu no passado. Compreender essa origem não é para culpar ninguém, nem seus pais, nem você mesma. É para reconhecer que seu autoabandono faz sentido, tem uma lógica, foi uma estratégia de sobrevivência que funcionou na época. Mas agora, como adulta, você tem o poder de escolher diferentes estratégias. Você pode aprender a se amar de forma incondicional, a se aceitar completamente, a defender aquela criança interna que ninguém mais defendeu. Quando você ignora sistematicamente os sussurros da alma, o corpo assume a responsabilidade de te chamar a atenção. Ele se torna o último recurso de um sistema interno desesperado
para comunicar que algo fundamental está errado. E então começam os sintomas que os médicos não conseguem explicar completamente: a insônia crônica, a ansiedade constante, o cansaço que não passa com descanso, o desânimo que não tem causa aparente. O corpo nunca mente. Ele registra cada traição que você faz contra si mesma. Cada vez que você se força além dos limites, cada momento em que você coloca as necessidades dos outros sistematicamente acima das suas. E quando ele não aguenta mais ser o depositário silencioso de tanto autoabandono, ele começa a falar a única linguagem que sabe, através de sintomas físicos. A insônia, por exemplo, raramente é apenas um problema do sono. É muitas vezes o resultado de uma mente que nunca tem permissão para descansar, porque está sempre preocupada em resolver os problemas de todos, sempre planejando como atender às próximas demandas, sempre vigilante para não decepcionar ninguém. Sua mente não consegue desligar porque você não criou espaço na vida, desperta para processar suas próprias necessidades. A ansiedade crônica também tem uma lógica interna. É a resposta natural de um organismo que está constantemente em modo de alerta, sempre pronto para agradar, sempre preocupado em não falhar, sempre antecipando as necessidades dos outros. Seu sistema nervoso não consegue relaxar porque você transformou sua vida em uma emergência constante de atender expectativas externas. Jung nos alertava: aquilo que você não torna consciente, retorna como destino. O que você não processa emocionalmente, não resolve internamente, não honra conscientemente, retorna através do corpo como sintomas físicos. Sua tensão se manifesta como dores musculares, sua raiva reprimida como problemas digestivos, sua tristeza não chorada como um peso no peito que não passa. O cansaço crônico é especialmente revelador. Não é apenas cansaço físico, é o esgotamento existencial de viver uma vida que não é verdadeiramente sua. É o cansaço de interpretar um personagem o tempo todo, de estar sempre on, sempre disponível, sempre funcional. Seu corpo está exausto de carregar uma alma faminta de autenticidade. Os problemas digestivos muitas vezes refletem aquilo que você não consegue digerir emocionalmente. As situações que você aceita, mas não concorda. As palavras que você ouve, mas não suporta. Os tratamentos que você recebe, mas não considera justos. Seu estômago se torna o lugar onde tudo aquilo que você não processa adequadamente vai fermentar. As dores de cabeça frequentes podem ser o resultado de uma mente sobrecarregada tentando resolver problemas que não são seus, preocupada constantemente com coisas que estão fora do seu controle, forçada a pensar sempre nos outros, mas nunca em você. Sua cabeça dói, porque você sobrecarregou seu sistema mental com responsabilidades que não são inteiramente suas. O mais cruel é que quando o corpo começa a dar sinais, sua primeira reação geralmente é medicá-lo para que ele pare de reclamar e você possa continuar funcionando da mesma forma. Você trata os sintomas como inimigos a serem silenciados, em vez de mensagens a serem decodificadas, e assim perde a oportunidade de entender o que seu próprio corpo está tentando te dizer. O corpo que grita não é um corpo defeituoso. É um corpo sábio tentando te salvar de você mesma. Ele está te forçando a parar, a prestar atenção, a reconhecer que a vida que você está vivendo está custando mais do que você pode pagar. Seus sintomas são um convite urgente para revisitar as escolhas que te trouxeram até aqui, para questionar os padrões que têm custado sua vitalidade, para finalmente dar ouvidos àquilo que você tem ignorado há tanto tempo. Existe um momento que não tem nome, mas todo mundo que passou por ele reconhece. Não é depressão, embora possa parecer. Não é crise, embora se sinta caótica. É uma ruptura silenciosa com a mentira. É quando sua alma finalmente se recusa a continuar fingindo que está tudo bem, quando ela para de colaborar com a farsa de uma vida que não é verdadeiramente sua. Esse momento pode chegar de repente ou se anunciar gradualmente. Pode ser numa manhã comum, quando você acorda e simplesmente não consegue mais fingir entusiasmo por coisas que não significam nada para você.
Ou pode ser no meio de uma conquista que deveria te alegrar, mas que só revela o quão vazio você se sente por dentro. É como se alguém desligasse o interruptor da sua capacidade de fingir. A ruptura acontece quando o custo de manter a fachada se torna maior que o medo de desmoroná-la. Quando você finalmente percebe que está pagando caro demais para manter uma vida que não te pertence, que está se matando lentamente para sustentar uma versão de si mesma que nunca foi realmente sua. Não é dramático como os filmes fazem parecer. É mais sutil, mais interno. É uma espécie de desistência silenciosa de continuar sendo quem os outros precisam que você seja. Você simplesmente não consegue mais. Não consegue mais sorrir quando não sente vontade. Não consegue mais dizer que está bem quando está destruída por dentro. Não consegue mais priorizar todo mundo, exceto você mesma. Jung descreveria isso como um momento necessário no processo de individuação, quando o ego construído socialmente entra em colapso para dar espaço ao self autêntico emergir. É doloroso porque envolve a morte simbólica de quem você pensava que deveria ser, mas é também libertador porque abre espaço para quem você realmente é. O colapso silencioso é diferente do colapso dramático. Você não necessariamente surta ou faz cenas. Simplesmente para de funcionar da mesma forma. Para de estar disponível 24 horas. Para de resolver os problemas de todo mundo. Para de sacrificar sistematicamente suas necessidades pelas necessidades alheias. E as pessoas ao seu redor ficam confusas porque você sempre foi tão disponível. A alma cansada de fingir é como um ator que decide abandonar o palco no meio da peça. Ela simplesmente não aguenta mais interpretar um papel que não é seu, não consegue mais sustentar um personagem que a está matando por dentro. E então ela faz uma greve existencial, para de cooperar com a mentira. Esse ponto de ruptura costuma assustar, porque você perde suas referências habituais. As coisas que sempre te motivaram não fazem mais sentido. Os objetivos que perseguia parecem vazios. Os relacionamentos baseados na sua disponibilidade se tornam sufocantes. É como se você acordasse em uma vida que não reconhece mais como sua. Mas é importante entender. Essa ruptura não é um final, é um recomeço. Não é a indicação de que algo está errado com você. É a indicação de que algo finalmente está se alinhando com sua verdade. Sua alma está se recusando a continuar colaborando com seu próprio abandono. O ponto de ruptura é assustador, mas necessário. É quando você para de tentar consertar uma vida que nunca foi quebrada. Ela simplesmente não era sua. É quando você finalmente admite que precisa construir algo novo, algo que honre quem você realmente é, não quem você aprendeu que deveria ser. É o momento onde a jornada de volta para casa, para dentro de si mesma, finalmente pode começar. O caminho de volta para si mesmo não é um spa emocional. É uma arqueologia dolorosa e necessária. Não tem nada a ver com os clichês de autocuidado que vemos por aí. É um processo bruto de escavação, onde você precisa desenterrar quem realmente é por baixo de camadas e camadas de adaptação, expectativas e máscaras sociais que acumulou ao longo dos anos. A primeira etapa desse retorno é a coragem de se olhar com honestidade brutal. Não a honestidade gentil que você usa para conversar com os outros, mas aquela honestidade que corta, que não poupa, que força você a ver o quanto se traiu, o quanto se abandonou, o quanto colaborou com sua própria anulação. É um olhar que não julga, mas também não mente. Esse processo requer que você pare de romantizar sua própria dor. Para de contar para si mesma histórias bonitinhas sobre por que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Para de se convencer de que é generosa quando na verdade tem medo de ser rejeitada. Para de fingir que é forte quando na verdade está exausta de tanto carregar pesos que não são seus. A reaproximação de si começa com gestos pequenos, quase imperceptíveis. É permitir-se chorar sem tentar parar as lágrimas imediatamente. É respirar conscientemente, prestando atenção no ar entrando e saindo do seu corpo. É dizer não para um pedido sem se justificar exaustivamente.
É ficar sozinha por alguns minutos sem sentir que precisa estar fazendo algo produtivo. Reconectar-se consigo mesma significa aprender a tolerar o desconforto da autenticidade, porque ser verdadeira dói. Significa aceitar que algumas pessoas podem não gostar da versão real de você. Significa assumir o risco de decepcionar quem se acostumou com sua disponibilidade incondicional. Significa escolher sua integridade, mesmo quando isso custa relacionamentos superficiais. O processo envolve também aprender a confiar novamente em sua própria percepção. Você passou tanto tempo invalidando seus próprios sentimentos, duvidando de suas intuições, questionando suas reações, que perdeu a capacidade de confiar em si mesma. Reaproximar-se significa lentamente validar sua própria experiência interna, mesmo quando ela contradiz o que os outros dizem que você deveria sentir. Um dos aspectos mais difíceis é aprender a conviver com a culpa que vem quando você para de ser quem os outros precisam que você seja. Quando você estabelece limites, quando prioriza suas necessidades, quando diz verdades que podem incomodar. A culpa vai aparecer porque você foi condicionada a se sentir responsável pelo bem-estar emocional de todo mundo ao seu redor. Reaproximar-se de si também significa fazer as pazes com sua própria complexidade. Aceitar que você pode ser gentil e firme, generosa e assertiva, amorosa e exigente. Que não precisa ser uma pessoa unidimensional para ser aceita. Que sua humanidade inclui contradições, sombras, imperfeições. E tudo isso é parte de quem você é. O retorno para si mesmo é um ato de rebeldia silenciosa contra um mundo que lucra com seu autoabandono. É uma recusa de continuar sendo consumida pelos outros. Uma insistência em existir por conta própria. Uma determinação de ocupar seu próprio espaço interno sem pedir permissão para ninguém. Não é um processo linear nem rápido. Haverá dias em que você voltará aos padrões antigos, momentos em que se pegará novamente se abandonando. Mas agora, você tem consciência. E consciência é poder. É a diferença entre se perder por automatismo e se perder por escolha. E quando você se perde conscientemente, também consegue se encontrar conscientemente. Voltar para si mesmo não é um projeto de melhoria. Não é se tornar uma versão 2.0 de quem você era. É algo mais radical e, simultaneamente, mais simples. É parar de fugir de quem você sempre foi. É interromper o projeto de uma vida inteira, tentando se transformar em alguém mais palatável, mais aceita, mais funcional para os outros. A cultura nos vende a ideia de que precisamos nos melhorar constantemente, nos otimizar, nos aperfeiçoar. Mas voltar para si é exatamente o oposto. É reconhecer que você já é suficientemente complexa, interessante e valiosa exatamente como é. O problema nunca foi você. Foi o fato de você ter acreditado que precisava ser diferente para ser amada. Reconhecer-se é diferente de se conhecer intelectualmente. Você pode saber suas características, seus gostos, suas preferências, mas ainda assim não se reconhecer verdadeiramente. Reconhecer-se é um ato de aceitação profunda. É olhar para si mesma com o mesmo carinho que olharia para uma criança perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Voltar para si significa parar de tratar sua alma como um projeto de reforma. Ela não precisa ser consertada, melhorada ou otimizada. Ela precisa ser ouvida, respeitada, honrada. É como reencontrar um amigo querido depois de anos de separação. Você não quer mudá-lo. Você quer simplesmente estar com ele novamente. A alma não opera com a lógica da eficiência que governa o mundo externo. Ela não quer produtividade, quer presença, não quer performance, quer autenticidade, não quer resultados, quer conexão verdadeira. Quando você tenta aplicar métricas externas para medir seu progresso interno, perde completamente o ponto. Jung falava sobre individuação, não como se tornar alguém especial, mas como se tornar quem você sempre foi potencialmente. É como uma semente que finalmente recebe as condições certas para brotar. Ela não se torna algo diferente do que sempre foi. Ela simplesmente se expressa plenamente.
Voltar para si é aceitar sua própria sazonalidade emocional. Reconhecer que você tem ciclos, que nem sempre estará disponível da mesma forma, que às vezes precisará de introversão, às vezes de movimento, às vezes de silêncio, às vezes de expressão. É parar de forçar uma constância artificial que não existe na natureza. É também fazer as pazes com suas próprias contradições. Aceitar que você pode ser forte e vulnerável, independente e carente de afeto, confiante e insegura, tudo ao mesmo tempo. A complexidade humana não é um bug a ser corrigido, é uma feature a ser celebrada. Você não precisa ser coerente o tempo todo para ser autêntica. O retorno para si envolve reaprender a confiar em seus próprios ritmos, parar de forçar alegria quando está triste, parar de fingir energia quando está cansada, parar de simular interesse quando está entediada. É honrar o que está sentindo no momento presente, sem tentar editá-lo para torná-lo mais palatável para os outros. Voltar para si é também reconhecer que você tem o direito de ocupar espaço, físico, emocional, energético, que suas necessidades são tão válidas quanto as de qualquer outra pessoa, que você não precisa se diminuir para que os outros se sintam confortáveis, que sua presença plena é um presente, não um fardo. É um processo de desaprendizagem tanto quanto de aprendizagem. Desaprender a se julgar pelos padrões externos, desaprender a se comparar constantemente, desaprender a buscar validação fora de si mesma e aprender a se validar, a se apoiar, a ser sua própria casa segura em um mundo que muitas vezes se sente hostil à autenticidade. O mundo tem uma obsessão perturbadora com a funcionalidade. Quando você passa por um processo de despertar para seu próprio abandono, as pessoas ao seu redor frequentemente perguntam quando você vai voltar ao normal, quando vai melhorar, quando vai ser novamente aquela pessoa disponível e eficiente que você era antes. Mas a verdade incômoda é, você não deveria querer voltar a funcionar da mesma forma. A pressão para se curar rapidamente e retomar suas antigas funções é, na verdade, uma pressão para voltar a se abandonar. É o mundo cobrando que você retorne ao papel que estava desempenhando, que volte a priorizar as necessidades alheias, que restabeleça os padrões que estavam te matando lentamente por dentro. A cura verdadeira não é restaurar sua capacidade de agradar a todos, de estar sempre disponível, de funcionar perfeitamente para os outros enquanto definha por dentro. A cura é desenvolver a capacidade de viver de forma integrada, honrando tanto suas responsabilidades externas quanto suas necessidades internas. Jung entendia que o processo de individuação, de se tornar quem realmente se é, frequentemente colide com as expectativas sociais. Quando você começa a honrar sua verdadeira natureza, inevitavelmente decepciona pessoas que se beneficiavam de sua inautenticidade. Que elas vão tentar te convencer de que você está piorando quando na verdade está melhorando. Se curar significa aprender a dizer não sem se justificar exaustivamente. Significa estabelecer limites claros, mesmo quando isso incomoda os outros. Significa priorizar sua energia e não mais se esgotar tentando resolver problemas que não são seus. Para quem estava acostumado com sua disponibilidade ilimitada, isso pode parecer egoísmo, mas é, na verdade, saúde. A cura também envolve aceitar que você mudou e que algumas relações podem não sobreviver a essa mudança. Pessoas que se relacionavam apenas com sua funcionalidade podem se afastar quando você para de ser uma função e volta a ser uma pessoa com necessidades, limites e complexidades. O que o mundo chama de estar melhor, muitas vezes significa estar funcional novamente para os outros. Mas estar realmente melhor significa estar presente para si mesma, estar conectada com suas próprias necessidades, estar vivendo uma vida que faz sentido internamente, não apenas externamente. A cura não é linear nem rápida. Não é um retorno a um estado anterior. É uma evolução para um estado novo. É como a metamorfose da borboleta. Você não pode voltar a ser lagarta depois de descobrir que tem asas.
O processo te transforma irreversivelmente. Estar verdadeiramente curada significa que você não vai mais tolerar situações, relacionamentos ou ambientes que exigem que você abandone partes essenciais de si mesma. Significa que você desenvolveu um sistema imunológico emocional que detecta e rejeita automaticamente tudo que é tóxico para sua alma. A cura real é revolucionária porque questiona as estruturas que dependem do seu autoabandono. Quando você para de se sacrificar automaticamente, força as pessoas ao seu redor a assumirem suas próprias responsabilidades. Quando você para de resolver os problemas de todo mundo, obriga cada um a desenvolver suas próprias estratégias de enfrentamento. Sua alma está falando há muito tempo. Ela nunca parou de falar, na verdade. O problema é que você aprendeu a interpretar sua voz como barulho inconveniente, como algo a ser ignorado ou silenciado. Mas aquele desconforto constante, aquela sensação de que algo está faltando, aquela inquietação que não passa, isso não é neurose, é chamado. O silêncio interno que você tanto teme não é vazio, é convite. É sua alma criando espaço para que você finalmente se escute. Quando você para de preencher cada momento com ruído externo, com tarefas infinitas, com preocupações alheias, finalmente pode ouvir o que ela tem a dizer. E geralmente o que ela tem a dizer é simples e revolucionário. Volte para casa. A insônia que te assombra pode ser sua alma te forçando a ficar acordada, porque é o único momento do dia em que o mundo não está fazendo demandas sobre você. É quando ela tem sua atenção total, quando pode finalmente sussurrar as verdades que você passa o dia inteiro evitando escutar. O choro que vem do nada não é do nada. É a alma chorando todas as vezes que você a traiu, todas as vezes que escolheu agradar os outros em detrimento de honrá-la, todas as vezes que você disse sim quando ela gritava não. Esse choro é luto, pelo tempo perdido, pela vida não vivida, pela autenticidade sacrificada. A apatia que você sente não é depressão no sentido clínico. É sua alma se recusando a se animar com coisas que não significam nada para ela. É uma greve existencial, uma recusa de colaborar com uma vida que não a honra. Ela está dizendo, não vou mais fingir que isso me importa quando não importa. Jung nos ensinou que os sintomas são tentativas da psique de se autorregular, de restaurar o equilíbrio perdido. Quando você ignora sistematicamente as necessidades da alma, ela encontra outras formas de chamar a atenção. Suas ânsias, seus medos inexplicáveis, suas tristezas súbitas, tudo isso é linguagem. Escutar sua alma significa parar de patologizar suas reações naturais a uma vida inautêntica. Significa entender que você não está funcionando mal quando se sente desconectada de uma vida que não é verdadeiramente sua. Você está funcionando perfeitamente. Sua alma está fazendo exatamente o que deveria fazer, resistir à falsificação. A alma fala através do corpo também. Aquela tensão no peito quando você está em ambientes que não te nutrem, aquele nó no estômago quando você está prestes a fazer algo que vai contra seus valores, aquela fadiga inexplicável quando você está gastando energia com coisas que não importam para você. Tudo isso é orientação interna. Ela também fala através dos seus sonhos, através dos seus anseios inexplicáveis, através daqueles momentos de nostalgia por uma vida que você nunca viveu, mas que sente que deveria estar vivendo. Ela fala através da sua atração por certas pessoas, lugares, atividades que fazem você se sentir mais viva, mais presente, mais você mesma. Escutar sua alma é um ato de coragem, porque ela raramente te diz o que você quer ouvir. Ela não vai te parabenizar por sua capacidade de agradar todo mundo. Ela vai te desafiar a viver com mais integridade, mesmo quando isso é inconveniente. Ela vai te convidar para uma vida mais verdadeira, mesmo quando isso assusta. O convite está sempre aberto. Não importa há quanto tempo você a tem ignorado, não importa o quanto você se perdeu de si mesma, não importa quantos anos você dedicou a viver a vida de outras pessoas. Sua alma está ali, paciente, esperando que você finalmente pare, respire fundo e pergunte:
O que você precisa de mim hoje? Então chegamos ao final desta conversa, mas talvez ao início de uma outra. A conversa que você vai ter consigo mesma quando este vídeo acabar. Porque tudo que conversamos aqui não vale nada se ficar apenas como conteúdo consumido. O autoabandono não se cura assistindo vídeos sobre autoabandono. Ele se cura através de pequenos atos corajosos de retorno a si mesmo. Você se abandonou, sim, e isso não é sentença de vida, é diagnóstico. É informação valiosa sobre onde você está e sobre o caminho que precisa percorrer daqui para frente. Seu autoabandono não te define, mas pode te orientar. Ele pode te mostrar exatamente onde você precisa dirigir sua atenção e seu cuidado. Esse abandono de si mesmo que você experimentou, por mais doloroso que tenha sido, também foi seu professor. Ele te mostrou na pele o preço de viver uma vida que não é sua, de priorizar sistematicamente todo mundo exceto você mesma, de trocar sua autenticidade por aprovação externa. E agora você sabe o que não quer mais para a sua vida. Jung nos lembrava que não precisamos ser vítimas dos nossos padrões inconscientes. Quando tomamos consciência do que estamos fazendo conosco mesmas, ganhamos o poder de escolher diferente. O autoconhecimento não é apenas informação, é libertação. É a diferença entre viver no piloto automático e viver por escolha consciente. O reencontro consigo mesma não acontece de uma vez. É um processo diário, às vezes momento a momento, de escolher honrar sua verdade interna mesmo quando isso é inconveniente. É aprender a se tratar com a mesma gentileza que você trata as pessoas que ama. É desenvolver uma relação de intimidade verdadeira consigo mesma. Sua alma não precisa de grandes gestos dramáticos para se sentir vista e honrada. Ela precisa de pequenas ações consistentes, alguns minutos de silêncio real todos os dias, a coragem de dizer não quando for necessário, a permissão para sentir o que estiver sentindo, sem tentar corrigir imediatamente, o compromisso de parar de se julgar com a dureza que julga. Cada vez que você escolhe sua verdade, em vez da conveniência, cada vez que prioriza sua energia em vez de sua disponibilidade, cada vez que confia na sua intuição em vez das expectativas alheias, você está se reaproximando de quem sempre foi por baixo de todas as adaptações e máscaras. O caminho de volta para si mesma não é fácil, mas é o único caminho que vale a pena. Porque no final das contas, você pode conquistar o mundo inteiro, mas se perdeu a si mesma no processo, o que exatamente conquistou? Você pode agradar a todas as pessoas, mas se isso custou sua própria alma, qual foi o verdadeiro preço dessa aprovação? Lembre-se, você não está aqui para ser uma versão melhorada de quem os outros querem que você seja. Você está aqui para ser a versão mais verdadeira de quem você realmente é. E isso, essa autenticidade radical, essa coragem de ser genuína em um mundo que constantemente te convida à falsificação, isso é revolucionário. Sua jornada de volta para si mesma importa. Não apenas para você, mas para todas as pessoas ao seu redor que também estão lutando para se reencontrar. Quando você tem a coragem de viver autenticamente, dá permissão para que outros também o façam. Sua cura se torna inspiração, sua liberdade se torna convite. Agora eu quero saber, esse vídeo tocou em algo real para você? Você também sente que se abandonou em algum momento da vida? Que sinais seu corpo e sua alma têm dado de que é hora de voltar para casa, para dentro de si mesma? Comenta aqui, porque sua experiência pode ajudar alguém que está passando pela mesma coisa a se sentir menos sozinha nessa jornada. Se este conteúdo fez sentido para você, se mexeu com algo lá dentro, deixa seu like para que o algoritmo leve essa mensagem para mais pessoas que também precisam se reencontrar. E se inscreve no canal, porque aqui a gente continua essa conversa sobre os temas que realmente importam. Não sobre como funcionar melhor para o mundo, mas sobre como viver de forma mais verdadeira para si mesma. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando esses territórios internos que são tão importantes, mas que quase ninguém fala. Vamos conversar sobre como estabelecer limites sem culpa,
sobre como lidar com a pressão social para ser sempre disponível, sobre como criar uma vida que nutre sua alma, em vez de apenas atender às expectativas externas. Obrigada por ter assistido até aqui. Porque chegar até o final de um vídeo como esse não é casual. É sinal de que algo dentro de você está pronto para essa conversa, está pronto para esse reencontro. E isso, por si só, já é o primeiro passo de volta para casa.